Pessoal, essa é uma das aulas mais importantes sobre esse assunto, porque agora a gente vai ver as aplicações do estudo da reta. Normalmente a gente não vê muito isso em livro didático, não, mas eu já adianto para vocês o seguinte: o perfil da prova do Enem, né, é uma integração de conteúdos. Então isso aqui aparece muito dentro da prova de física, da prova de química ou qualquer conteúdo em que você tem a relação entre duas grandezas físicas e essa relação é uma reta. Então, tudo que a gente viu até agora, vocês podem aplicar em qualquer situação. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de posição por tempo. Poderia ser um movimento aí uniforme, que vocês estudaram no primeiro ano, dificilmente vocês vão se lembrar. E tem uma fórmula por trás disso aqui. A vantagem da gente estudar pela reta é que a gente não precisa lembrar nenhuma fórmula. Basta eu aplicar o determinante igual a zero. Então, o que aparece de comum? Por exemplo, eu quero saber no instante de 2,3 segundos qual era a posição desse móvel. A gente consegue calcular isso através do estudo da reta. Escreva uma função horária da posição. Eu quero escrever a relação entre S e T. Aí eu vou marcar um ponto genérico, só que em vez de usar X e Y, eu vou usar T e S. O mais importante é vocês interpretarem o gráfico. Então, com relação aos pontos conhecidos, escrevam as coordenadas. Aqui eu tenho um x igual a 0 e um y igual a 10. Lembrando que é sempre x e y nessa ordem. Aqui eu tenho esse ponto que tem a abscissa 4 e a ordenada 30. Daqui a pouco a gente usa aquele dali para fazer os cálculos, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho a representação de um movimento retardado, porque eu tenho a velocidade diminuindo. Então, em cima desse ponto, as coordenadas são 0 e 40. E nesse ponto as coordenadas são 5 e 0. Aí vamos supor que no exercício perguntou: qual foi a velocidade desse carro após 1,8 segundos? Então, se você for determinar isso só graficamente, não dá. Aí dá para usar uma fórmula da física, mas supondo que eu esqueci essa fórmula. Então, o estudo da reta é um plano B e um plano B muito legal para a gente poder usar. Muito bem, no caso aqui também, de um conteúdo que vocês viram no segundo ano, quantidade de calor em função de temperatura. Você aquece um corpo fornecendo energia para ele e a temperatura dele vai aumentando. Vamos supor que ela aumente conforme esse gráfico. Então, em cima desse ponto, 0 de temperatura, que é o X, e o Y 200, em cima desse ponto 50 e 840. Sabendo usar direitinho o estudo da reta, evita de ter que decorar aquela formulinha que vocês viram lá no segundo ano, que é o que macete. Não sei se vocês se lembram. Que depende da massa do objeto, do calor específico e da variação de temperatura. No caso de movimento variado, uniformemente variado, eu tenho essa equação V igual a V0 mais AT, aceleração, velocidade inicial, velocidade final. E na função horária da posição que eu tenho, posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Aí eu vou mostrar, gente, que não precisa saber dessas fórmulas para resolver essas questões. Então vamos lá. Nesse exercício nós vamos determinar algumas coisinhas. Primeiro a gente vai escrever a função horária da posição. Função horária tem a ver com tempo. É a mesma coisa de perguntar: escreva uma lei matemática relacionando S e T. Como esses pontos fazem parte de uma reta, eu vou pegar um ponto genérico aqui qualquer, com coordenadas T. Eu não conheço esse T e não conheço esse S. Até agora há pouco a gente estava fazendo com X e Y, lembra? Vou colocar esses 3 pontos, então, no determinante e zerar o determinante. Então, vamos lá. No primeiro ponto, 0, 10. Esse outro ponto, T e S. E esse ponto, 4 e 30. Lembrando que se eu trocar isso aqui de lugar, não vai fazer diferença nenhuma. 0, T, 4, 10, S, 30, igual a 0. Não pode esquecer isso aqui, gente. Muito bem, fazendo o primeiro produto, o 0 está incluso, então 0 vezes qualquer coisa é 0.
10 vezes 1 vezes 4. 1 vezes t vezes 30. Então, mais 30t. Na volta, 10 vezes t vezes 1 dá 10t, inverte o sinal. 0 vezes 1 vezes 30, 0. 1 vezes s vezes 4, 4s, inverte o sinal. Muito bem, juntando os termos semelhantes, o que nós temos? 30t menos 10t, 20t, menos 4s, aqui, e mais 40, igual a 0. Notem que dá para simplificar por 4. 20t dividido por 4, 5t, menos 4s dividido por 4, menos s, mais 40 dividido por 4, mais 10, que é igual a 0. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou só isolar esse s. Vocês concordam que se eu passar esse s para cá, ele vem positivo? 5t mais 10 igual a s. Então, eu tenho aqui s é igual a 5t mais 10. Esta é a equação da reta, que nesse caso é representada por posição. Posição S em função do tempo. Olha que legal a questão da prova real. Se eu pegar aqui esse ponto 0,10 e substituir aqui, pega esse tempo 0, substitui aqui. 5 vezes 0 mais 10 é 10. Olha só que legal. Se eu pegar o 4 e substituir aqui, 5 vezes 4, 20. 20 mais 10, 30. Viu? O que mais que a gente vai explorar nesse exercício? A gente vai determinar algumas coisinhas com relação ao gráfico. Vou chamar de letra B. Letra B. No instante 1,6 segundos, qual a posição do móvel? Então, eu quero saber a posição no instante de 1,6 segundos. Olha só que interessante, pessoal. Vou apagar aqui para não ficar muito rabiscado. Ó, se eu tenho esse espaço aqui como sendo 4, metade vai ser 2. Então, o 1 está mais ou menos por aqui, 1,6 está mais ou menos por aqui. Por que é importante a gente determinar esse mais ou menos? Para a gente ver se o resultado faz sentido. Olha o que nós temos. 1,6 segundos. Então, eu tenho T. E quero saber a posição do móvel. Posição foi chamada de S. A equação que nós escrevemos para essa reta foi S. Vou deixar ela aqui, ó. S é igual a 5t mais 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o que eu tenho nessa equação. Então, a gente vai ter S é igual a 5 vezes 1,6 mais 10. 5,5 vezes 1,6 é 8. 8 mais 10, a posição vai ser 18. 18 o quê? 18 metros. Faz sentido 18 metros a gente olhando o gráfico? Observem que a gente achou 18, se eu usar uma escala aqui nesse gráfico, o 20 está por aqui. Então, 18, ele está um pouquinho para baixo do 20, por um tempo aí de 1,6, faz todo sentido esse resultado. Vamos supor que vocês tivessem errado a operação aqui. Tivessem feito, sei lá, esse cálculo aqui errado e esse resultado desse 28 metros. 28 metros num instante de tempo aqui de 1,6, totalmente fora da reta. Então não faz sentido. É muito importante perceber, gente, se faz sentido. Se não fizer sentido, não tem nem a razão da gente estudar determinado assunto, né? Outra coisa também que a gente pode explorar nesse exercício é o contrário. Imagine que eu falo assim para vocês. Após qual instante de tempo a posição é... Vamos escolher uma posição qualquer ali. Vamos supor que eu tenho a posição aqui de 27 metros. Aí, pelo gráfico, 27 metros está mais ou menos por aqui. Então, a gente percebe que o tempo ele é maior do que 2 e menor do que 4. Bem mais próximo de 4 do que de 2. Vou fazer a substituição na função, que é aquela equação da reta.
Então, agora a gente tem a posição 27, que é igual a 5t mais 10. Eu posso vir com esse 10 subtraindo, né? Então, 27 menos 10, que é igual a 5t. Aqui vai dar 17. Então, t vai ser 17 dividido por 5. 17 por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Resto 2. 2 não divide por 5, completo com 0, coloco a vírgula. 20 dividido por 5, 4. Vezes 5, 20, resto 0. Então, esse tempo é igual a 3,4. 3,4 o quê? O tempo foi dado em segundos. Então, olha que exercício legal, sem precisar lembrar das fórmulas da física. Apesar de eu amar física, a matemática é extremamente importante para a física. É uma ferramenta muito legal. Se é uma ferramenta, aprendam a trabalhar com essa ferramenta. Para a gente fechar esse exercício, vamos ver se faz sentido então. O 3 está mais ou menos por aqui, né? Bem mais ou menos. 3,4 aqui, ó. Tempo de 3,4, 28 metros. Faz todo sentido. Abraço, pessoal.